Mais. Três jabs. 3 anos. Direto. Jab. Pessoal, deixa eu dividir um caso interessante com vocês rapidinho antes de ir. Mussá. Paciente com todos os exames normais, uma queixa de dor de cabeça, queixa de oscilação de pressão, né, com pico de pressão e cansaço. Deixa eu atender o telefone. E lembrando, sem desequilíbrio de nenhuma vitamina, sem nenhuma outra queixa. Olha que interessante. Os exames todos normais, menos um, chamado insulina. Uma insulina de quase 30, uma resistência à insulina, né? E o que a insulina faz? Bom, primeiro, quando a sua insulina está muito alta, isso já pode ser um indicativo e pode te gerar um certo cansaço, porque é um sinal que você tem uma via energética diminuída, que é a de beta-oxidação, que é a via mais difícil, na verdade, que faz você utilizar a gordura como fonte de energia, tá? Então, primeiro ponto, cansaço e insulina alta. Segundo, insulina alta e dor de cabeça e pico de pressão. Por quê? A insulina, gente, ela aumenta a reabsorção de sódio nos seus rins. Isso faz com que a sua pressão tenha uma tendência a subir. Fora que, eu só falei alguns pontos, né, de algumas queixas do paciente, mas insulina alta diminui testosterona, principalmente em homens. Insulina alta aumenta TRL4, que é uma proteína pró-inflamatória, desviando a produção de alguns aminoácidos na formação de alguns neurotransmissores, como serotonina e dopamina, ou seja, diminui a biodisponibilidade de neurotransmissores, regulando o seu humor. Insulina alta, ela, por aumentar a TRL4, ela pode aumentar o seu risco de dores articulares, enfim, piora toda essa parte também. Insulina alta aumenta seu risco de diabetes lá na frente. Insulina alta, ela aumenta a captação de glicose, formação de gordura no fígado, aumentando o seu risco de ter fígado gorduroso, aumentando o processo de inflamação nas artérias, aterosclerose. Insulina alta, ela... Essa virou até um poema isso aqui. Ela diminui a função da ApoE, uma lipoproteína que eu estava falando ontem, inclusive, que está relacionada ao transporte de colesterol no cérebro, aumentando o depósito de colesterol nas artérias, aumentando a quantidade de proteína beta-amiloide no cérebro, aumentando o risco de demência, Alzheimer, perdendo função cerebral. A insulina alta, ela aumenta o fluxo de gordura em alguns órgãos, como pâncreas, fazendo com que, né, aumente a disfunção, né, desses tecidos. Enfim, gente, só para vocês entenderem como a insulina é importante, como normalmente alguns detalhes, né, como eu já sempre falo aqui, podem fazer diferença, e o tratamento é nutricional. Agora, se tudo isso que eu falei não te convenceu de que uma insulina alta pode te causar algum mal, insulina alta também diminui a ativação das caspases, que são enzimas responsáveis por ativar o processo de apoptose, de morte celular, que vão controlar o seu risco de câncer, ou seja, até o risco de câncer. A insulina alta, ela acaba aumentando isso. Então olha só que soneto, que poema essa insulina. Você acha certo isso comigo? Pessoal, salão de beleza aqui, ó, Clínica Pedro Andrade. Pessoal, faz muito tempo que eu não gravo vídeos com pacientes, mas essa paciente de hoje, ela merece um vídeo, tá? Porque ela chegou me falando um monte de coisa aqui que me emocionou, inclusive. E, sem mais, eu vou deixar ela falar um
pouco sobre tratamento. Quanto tempo faz, cara? 2 anos. 2 anos de tratamento, né? E ela quer falar algumas coisinhas pra vocês. Na tela. Pessoal, hoje eu vim aqui só para agradecer ao Pedro, na verdade. A minha consulta foi só para dizer para ele o quanto ele foi importante para mim. E eu falei para ele que valia a gente gravar esse vídeo, porque o meu eu de 2 anos atrás gostaria de escutar tudo o que eu tenho para falar para ele hoje. E esse cara me devolveu a vida. Eu cheguei aqui com depressão, 20 quilos acima do... Então vamos lá, cheguei 20 quilos acima do peso, com depressão, no fundo do poço. E o dia que eu fiz a primeira consulta com o Pedro, esse cara ficou comigo mais de 3 horas e meia dentro da sala. E ele sequer olhou para o relógio. Ele não estava preocupado com o horário, ele estava preocupado com a paciente que estava na frente dele. E eu acho que isso não tem preço. E 2 anos se passaram. Esse cara me fez fazer uma mudança de hábito de tudo, não só alimentar, mas de vida, de cabeça. E ele me devolveu a vida, porque hoje eu tô super feliz, outra energia, outra vibe, cada dia ganhando um pouquinho mais de confiança e cada dia mudando um pouquinho mais o meu estilo de vida. E isso tudo veio dos ensinamentos dele. Então eu acho que os pacientes que estão começando, não desistam. E eu vou repetir uma frase que ele falou pra mim no meio do tratamento: eu sou o seu paraquedas, e o dia que você estiver caindo, você puxa a cordinha que eu vou estar aqui para te salvar. E ele entende que quem está aqui do outro lado da mesa são pessoas, seres humanos normais, e que a gente tem problemas, e ele sabe ensinar a gente a lidar com isso. Então hoje eu vim aqui só agradecer ao Pedro tudo que ele fez por mim. E óbvio, junto com ele, toda a equipe dele. O Diego me ajudou muito, mas aqui eu acho que cada pessoa da clínica teve um papel fundamental aqui para me ajudar. Então hoje eu só tenho gratidão e eu desejo tudo de melhor para esse cara, porque ele realmente me devolveu a vida. E hoje eu sou uma pessoa muito feliz por ter conhecido não só por ter conhecido o Pedro, mas por estar sendo tratada por ele. E todo mundo que me liga para me perguntar como é que é o tratamento do Pedro, eu falo só vai, porque realmente vale a pena todo o esforço, todo o sacrifício, tudo. No início é difícil, mas depois ele te ensina que é um estilo de vida. E gratidão de verdade. Só agradecer. Eu vou chorar aqui. Calma então. Com nenhuma contraindicação para repor estradiol, utilizando alendronato, que é um remédio específico para o osso, para osteopenia, para osteoporose, há alguns anos. O alendronato, ele tem inúmeros efeitos colaterais. Eu já falei aqui algumas vezes, mas basicamente ele tem um efeito na remodelação óssea, nos osteoclastos, que a gente chama. São células que não deixam o osso se remodelar, né, se reciclar.
O problema é que ele faz isso e acaba, entre aspas, matando o osso, que é um tecido vivo, né? E onde eu quero chegar? É muito raro você encontrar uma mulher que tem uma contraindicação plena de repor hormônio, até porque os hormônios que a gente tem hoje em dia tem muito mais tecnologia do que a gente tinha no passado, né? E o medo de câncer é hormônio dependente, entendeu? Tem que ver como é que está a inflamação desse paciente, como está a oxidação desse paciente, enfim. E na grande maioria dos casos, a reposição hormonal na mulher menopausada vai ser muito mais benéfica do que a não reposição, assim, e promove os benefícios. Mas, como qualquer hormônio, se usado em dose inadequada, vai causar riscos, né? Os hormônios mais sintéticos, que eles têm uma molécula muito diferente de câncer, enfim, normalmente são aqueles hormônios orais, né? Por isso que anticoncepcional aumenta o risco de câncer, enfim, e outros contraceptivos combinados, certo? Mas depois eu falo mais sobre o tema para vocês.